Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao programa Educação Financeira. Hoje, com alegria, estou aqui com o Manfred, também conhecido como Pastor Manfred. Já vou apresentá-lo. Manfred, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui. E vamos falar de aposentadoria, gente. Já vamos explicar por que desse assunto e por que ele é tão importante aqui no Brasil e no mundo, eu diria, viu, Manfred? Sim. Manfred Ernest Schwab, acertei? Casado com a Val, tem 5 filhos, a Lídia, o Samuel, Daniela, Damares e o Lucas. Atua como pastor em diversas igrejas na Alemanha e no Brasil. Agora está aposentado, é cristão, membro aqui da Primeira Igreja Batista em Curitiba, atuando no Ministério de Aconselhamento e Celebração, ou Celebrando Restauração. Isso. Formado em Teologia e Enfermagem. Manfred, mais uma vez, seja bem-vindo. Manfred é um amigo, gente, é muito bom estar com ele aqui. E o tema de hoje é um tema um pouquinho mais pesado, sabe por quê? Eu, por exemplo, estou passando por isso. Eu estou dando entrada numa documentação e por mais que eu tenha recolhido tudo certinho, feito tudo certo, a outra parte, que digamos é governo ou a instituição lá de previdência, não está fazendo a parte dela. Então eu vou ter que entrar na justiça, Manfred, para pedir os meus direitos. Sim. Manfred, eu tenho uma pergunta, porque, por exemplo, eu fui empresário, fui bancário, mas os pastores, de um modo geral, primeiro que as pessoas acham que não é profissão, deixa eu explicar para você. Põe profissão nisso, né, pastor? Põe. Né? Eles se preparam ou tem esse aparato ajudando, olha, uma orientação para que se aposentem bem? A maioria dos pastores é, no fundo, profissional liberal. Não é empregado da igreja. Tá? Então, aí já começa tudo, se ele recolhe ou não o que ele precisa recolher. Tá? Então, muitas pessoas, e aí o falso vive pela fé, Deus vai dar. Tá? E não é assim que a gente pode viver. A gente tem que programar as coisas dentro daquilo que é possível para nós programar, né? A gente vive pela fé, mas pela obediência também, né? Isso. Então, exatamente isso. O Manfred está alertando um detalhe. Você é profissional liberal, né? Se você não fizer a sua parte, você está dependendo do governo. E se você não fizer a sua parte, aí a coisa fica mais difícil. E os pastores sofrem disso porque eu vejo que tem todas essas ovelhas para cuidar, tem um ministério para cuidar, e realmente às vezes ou delega ou deixa para depois fazer esse cálculo. Sim, sim. Só que não dá para deixar para depois, Não. né? Aí é tarde demais. Tarde demais. Quando acordar é tarde demais. E tem também um fator. Tem muitos pastores que recebem muito pouco. Tá? Porque aí é aquela questão de novo. Não, eles vivem da obra, eles vivem pela fé, eles vivem para a obra. Tá? Mas a família não vive só da obra. Sim. Ela vive daquilo que a gente dá e recebe pela sua obra, né? Pela nossa obra. E planejar esse futuro, né? Sim. Chega rápido, né, mano? Chega. Quando a gente menos espera, a gente fala assim, passei na faculdade, meu primeiro emprego, aposentadoria uma vez. Exatamente. Mas- Definido. Definido isso. Né? E eu acho que a aposentadoria não é só questão financeira. É também toda uma estrutura de vida que você tinha e não tem mais. Eu lembro de um que era funcionário de um banco, né? E daí ele ligou para mim, falando, pastor, eu recebi uma proposta de aquele demissão voluntário. E aí eu estou pensando em fazer. Eu falei, olha, pensa bem no que implica. Ele fez. Ele falou, quando ele clicou, aí deu aquele frio. Aí ele se deu conta daquilo que ele fez. E demorou alguns meses para ele, então, assumir essa nova função, ou nova posição de vida, porque aí traz mudanças, né? Traz mudanças. Yeah. Eu, com muita alegria, trouxe o senhor como convidado, gosto da sua pessoa e falar desse assunto, porque eu trabalho com programas de preparação para a aposentadoria de grandes empresas. Sim. E eu vejo que aquele diretor, aquele gerente, aquele funcionário que trabalhou 30, 40 anos numa empresa, ele não entende que vai ter um corte no cordão umbilical. Isso. Ele vai perder o sobrenome. Eu era Altemir do banco tal, não sou mais Altemir do banco tal, não pertence, né? O pastor deixa de ser o pastor, digamos, principal da igreja, ou Sim. aquele pastor. Então, a pessoa perde o sobrenome, já tem o emocional. Depois perde um monte de benefício, que vale alimentação, vale isso, vale aquilo. Vai ter que viver com a aposentadoria ou com o patrimônio com o que amealhou. Manfred, eu tenho... E também a própria questão dos relacionamentos muda muito.
Tá? Então, bem lembrado. De repente você tinha, como eu mesmo, eu era pastor aqui da PIB, né? E de repente você não é mais. Nossa, a vida dentro da própria igreja se ajusta de outra maneira e de repente você fica de lado, né? Olha, eu não havia pensado, é isso mesmo. Porque nas empresas a pessoa deixa de ser diretor ou superintendente, Isso. Inclusive, Manfred, ele acha que ele tem muitos amigos. Não tem. Não tem. Porque quando deixa de ser diretor ou superintendente, você não é mais interessante. Olha. Ou uma outra pessoa, como na própria PIB aqui, né? Entra no teu lugar. E as pessoas, claro que necessário, se dirigem agora para ele, para fazer o ministério andar, né? Então, aqui eu estava pensando, então, agora. Então, o pastor ele tem que ter duas preparações, a financeira e a parte emocional também. Sim. Porque, realmente, ele vai desacelerar. Sim. Né? Ele não vai mais ter tantos cuidados, ou tantos ministérios, ou tantas pessoas lhe procurando, porque agora isso vai reduzir. Mas essa redução sente falta. Sente falta, e tem outra questão também. Você tem que abrir espaço, ajudar o teu sucessor a se realizar dentro do ministério. Ótimo. Tá? Então, também tem esse aspecto, vamos dizer, dos pastores, né? Mas creio também na outra vida. Né? Num dos programas que nós gravamos, Educação Financeira, é sobre sucessão. Sucessão empresarial. Mas aqui é um alerta também, essa sucessão, né? Deixar agora outra pessoa assumir, né? Isso que você conduziu até agora, para que ela também agora tenha uma outra pegada ou uma continuidade. Isso. Né? Eu me aposentei em 77. 1970. Não, 17. 2017. E como eu sou alemão, a gente foi 2 meses para a Alemanha, para realmente dar aquele corte, tá? E também sumir aqui da própria igreja e dar espaço para o meu sucessor. Tá? E isso foi muito bom, temos feito isso, né? Olha, peguem esse exemplo, é um bom exemplo. Eu diria tipo a francesa, viu? Às vezes eu estou em algum lugar, quando as pessoas veem, não estou mais lá. Mas eu já estou abrindo vaga para outros administrarem, tocarem, para sair aquela figura da pessoa. Tinha cursos, as pessoas queriam fazer, eu quero fazer com o Altemir. Aí o Altemir não estava mais lá fazendo aquele curso, porque estava... Entende? Procure o curso, procure a igreja, mas não a pessoa, né? Sim. Manfred, tem uma dúvida aqui. Depender somente de previdência social é um erro ou é uma omissão? Eu não diria que nem erro nem omissão. Para muitos é a realidade. É a realidade. É a realidade. Dentro daquilo que você ganha, tá? E na Alemanha sempre diz, você tem que ter 2 pés. Você tem que ter o pé, vamos dizer, de uma propriedade onde você vai viver e morar, e tem o pé da aposentadoria. Tá? Então, quando você, dentro da tua realidade financeira, porque pastor, no fundo, tem uma realidade. Sim. E se ele, dentro desta, vive e se ajusta, depois ele é ajustado. Tá? Então, tem que ter 2 coisas, né? Onde você vai morar, como você vai ter a tua, vamos dizer, o teu lar, tá? E como você vai sustentar este lar e esta família, né? Porque assim, Manfred, o que ocorre é isso, né? Quem está nos assistindo está tendo a oportunidade de ser relembrado que o futuro chega e o futuro cobra o seu preço. Isso. Né? Então, se você fez a sua parte, você vai viver o resto da sua vida com essa parte, com o que você fez. Se você não fez, você também vai viver o resto da sua vida preocupado com o que você não fez. Então, assim, o Manfred lembrou bem, não é um erro. Mas assim, vai ser um erro se você sabe a verdade agora e não tomar nenhuma atitude. Isso. Não conversar com seus filhos, não conversar lá contador, advogado, com quem você precisa conversar para ter uma aposentadoria melhor. E também com a própria esposa. Tá? Para que ela também está junto com isso, né? E sabe que futuramente talvez vai ter algumas coisas mais, outras menos. Manfred, eu até vou fazer um desvio aqui. Olha só, não está aqui no roteiro, mas Manfred lembrou um detalhe, né? Nesses programas de pré-aposentadoria que eu trabalho, eles convidam também para falar lá, eu falo de finanças, vai lá um geriatra, vão muitos psicólogos falar. Por quê? Porque às vezes o aposentado, ele se torna um estorvo. Porque, olha só, ele trabalhava, saía, voltava, mas de repente ele fica em casa e não sabe o que fazer e atrapalha a sua esposa, ou essa esposa que se aposentou atrapalha agora o marido. Ou seja, essa conversa do casal para esse momento de aposentadoria ou desaceleração tem que ter uma conversa prévia. Tem.
Tem que se preparar e tem que saber, os dois têm que ter uma vida... Eu fico admirado quando as mulheres não sabem quando o marido ganha, tá? Não sabem. Ou vice-versa, ou cada um tem a sua conta e, no fundo, não fecham a conta junto para realmente fazer o planejamento, né? E tudo isso você vai pagar depois na aposentadoria. Sim. Eu chamo de infidelidade financeira. Eu gosto de usar alguns termos quando as pessoas escondem dinheiro e fazem coisas erradas. Manfred, as despesas, elas diminuem quando a gente se aposenta? Diminuem. Eu tenho 5 filhos, como você falou. Olha, você fez um time de futsal aqui. Quando eu comecei a ler, eu falei, mano, vou montar um time. Então, diminui todos esses gastos com os filhos. Tá? Mas, por outro lado, aumenta os gastos com saúde. Tá? Eu já fiz várias cirurgias de coração, tenho 10 stents, tá? Então, eu tenho que tomar uma pilha de remédio todo dia. Tá? Então, um erro comum que as pessoas cometem é imaginar o seguinte, as despesas elas vão diminuir, mas na verdade elas diminuem em algumas despesas e aumentam em outras. Isso. Interessante. Por exemplo, eu acho que lazer também aumenta. Aí depende muito da dinâmica da família. Tá? A minha esposa, por exemplo, ela gosta de ficar em casa. Ela não gosta de sair. Rosane, não assista esse programa. Eu sei que você gosta do Manfred e da Val, mas olha, isso que ele falou, abstenha. Tá? A você não gosta de sair, ela é muito caseira também. Eu gosto de visitar os parentes, eu gosto de viajar, então... Mas, Manfred, brincadeiras à parte, assim... O aposentado ele vai ter que ter um tempo de qualidade, né? Sim. Então, esse tempo de qualidade talvez é esse, fazer uma viagem, como vocês ficaram um tempo na Alemanha. Poder usufruir um pouco mais da vida. E também eu não parei de trabalhar na PIB, ou de me envolver na PIB. Tá? Então, eu continuo aconselhando pessoas, eu continuo me envolvendo nos ministérios onde me chamam. Tá? Então, não tem como fazer um corte e não fazer mais nada. Tá? Porque... Quantas pessoas pensam muitas vezes na aposentadoria, só pensam nas finanças. Mas como nós já falamos, não é só esta questão que traz os desajustes. E tem eu não sei agora a porcentagem, mas tem muitos homens que morrem no primeiro ano na aposentadoria. É verdade, Manfred. Isso a gente tem algumas estatísticas, né? Porque a pessoa não está preparada ao lado emocional. Porque ele já acorda às 7 horas da manhã, se prepara para ir para o trabalho e aquela rotina. Então, a pessoa começa a somatizar. Realmente, ela fica doente, Manfred, porque ela tem necessidade de fazer alguma coisa. Mas é o que eu falo, gente, a aposentadoria não é ficar no sofá. Não é só pescaria. Eu gosto de pescar, tá? Mas não é só isso. Né? Você desacelera. Manfred, eu estou olhando junto com a Rosane, ó, tem uma palestra que eu aceito, outra eu não aceito, tem uma viagem que faz, porque antes não, vamos lá. Né? Seja financeiro, ou seja, como é que eu falo? Era muito... eu estava em todos os lugares. Tem um termo para isso que fugiu agora. Que até eu peço para muitas pessoas não serem assim. Workaholic? Que a pessoa assim, ó, eu estou no Ministério tal, no Ministério B, no Ministério C, ativista. Eu era muito ativista. Então, se você é muito ativista, vai faltar no lar, vai faltar para os filhos, vai faltar para alguém. Então, tinha um período lá que eu fui assim, e hoje... indo para a aposentadoria, né? Eu só vou ser aposentado na hora que sair realmente o meu documento. Por enquanto, estou em vias, mas desacelerando. Então, deixei de ser tão ativo em algumas coisas. Continuo também trabalhando, fazendo. Mas eu vejo que muitos aposentados não estão preparados para a mudança da chave, né, mano? E tem junto com isso uma outra questão. Para muitas pessoas, eles não têm sentido para a sua própria vida a não ser de trabalho. Seja profissional, ou seja, até de atuar dentro de uma igreja. Eles não veem sentido em si mesmo e nas coisas. Tá? Então, isso também tem que ser cada vez mais cultivado. Como nós falamos no CR, eu não sou o que eu faço. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus, né? Então, enquanto eu trabalho e todo o meu sentido de vida é no trabalho, depois a ruptura vai ser muito maior. Muito maior. Eu vejo, nessas grandes empresas, são multinacionais que dão esses preparação para a pré-aposentadoria, que é um choque de realidade. Né? Eu na minha parte de finanças, outro na parte da psicologia, outro na parte da saúde, que mostrar para a pessoa o seguinte, vai haver uma ruptura, e a palavra é essa mesmo, ruptura, você perdeu o sobrenome, você perdeu a sua função, você não faz mais aquilo, e você vai ter que viver a sua vida com as suas
esposa, com seus filhos, Isso, com netos. seus vizinhos, netos e colegas, e é uma nova vida. Nós continuamos com o programa daqui a pouco, gente, é muito bom. Agradeço, Manfred, a sua presença. Assista que os nossos patrocinadores entrem em contato conosco e nos siga nas redes sociais. Já voltamos. Programa Educação Financeira, falando sobre preparação para a aposentadoria. Com muita alegria estou aqui com o Manfred e a gente está falando alguns assuntos aqui nos bastidores. Mas olha que interessante, você imagina que esse problema, por exemplo, da aposentadoria, na parte financeira, seja algo do Brasil, né? O nosso INSS ele já passou por 4, 5 mudanças de nome, de sistema, de governos, então um monte. E as pessoas acham, um problema do Brasil. É do Brasil, Manfred? Não. Na Alemanha também existe muito esta questão da pobreza na velhice, porque pessoas não se prepararam, tá, gastaram o que tinha que gastar e aí quando chegou o momento, aí não tinha se preparado. Não tinha a preparação. E eu alerto todas as pessoas que elas falam o seguinte, então elas querem jogar o problema no outro, né? Então já que eu não me preparei, o problema é o nosso INSS, o governo, não é? A França está tendo greve porque mudaram, ou seja, eles têm que mudar, a gente chama de tábua atuarial, que é o cálculo da pessoa, do quanto ela proporcionou para a sua previdência e quantos anos de vida ela vai ter. E nessa conta, todos os países erraram. As pessoas estão vivendo mais anos após a aposentadoria do que eles haviam previsto anteriormente. Sim, sim. Quando eu me aposentei, ou até alguns anos antes, era 65 anos. E quando eu me aposentei, já tinha me aposentado com 65 mais 6 anos. E deste aumenta cada ano um mês. Tá? Eles querem chegar no mínimo aos 70 anos. Na Alemanha. Na Alemanha. Ó, então vocês estão vendo, não é um problema do Brasil, é um problema também na Alemanha, França, Suíça, Estados Unidos, onde você imaginar. Então o alerta aqui do programa é, faça a sua parte. Se prepare a sua saúde, o seu emocional e as suas finanças para esse momento de aposentadoria. Manfred, eu tenho uma outra dúvida aqui. O aposentado, quando ele tem um recurso financeiro, ele se preparou para a aposentadoria, ele vira um investidor agora? Vamos apostar? Eu não virei. Então pode ser que outros viram, mas eu não virei. Tá? Eu continuo, no fundo, muito forte também na minha área de ler, de estudar, para ajudar outras pessoas. Outras pessoas. Isso. É, porque tem muita gente, eu alerto, a pessoa de repente quer arriscar uma reservinha financeira que fez. Né? Porque ele fala o seguinte, agora eu não tenho o que fazer, deixa eu brincar na bolsa. E já usa o termo errado, você não vai brincar, você vai investir na bolsa. Mas só investe se você sabe. E tem muita gente aí que é criptomoedas. Então eu estou vendo muitas pessoas pedindo emprego novamente, porque se aposentaram, pegaram uma indenização da empresa, pegaram uma reserva financeira e investiram errado.
Você que é aposentado, você não é mais um investidor. Você é um administrador. Sim. Você tem que proteger aquele patrimônio. Aliás, mordomo fiel, né, mano? Isso, Tem que exatamente. ser um mordomo fiel. É. E o Manfred tocou em mais um assunto, assim. E você também continuar cuidando isso, de uma leitura, de um estudo, de um objetivo, de ter um sonho, né, Manfred? Sim. Tem gente que acha que me aposentei, agora não quero mais sair de casa, não quero mais fazer nada. Eu fiz não sei você dizer erro, mas que eu estou corrigindo agora. Eu nunca fui numa academia durante toda a vida, mas agora eu estou. Que bom. Agora eu caminho todo dia praticamente, né? Vou 3 vezes por semana na academia para fazer meia hora. Tá? Então, tem que cuidar do corpo. Tá? Por mais que algumas coisas, por isso eu falei o erro, você nem recupera mais. Tá? Massa muscular, algumas coisas você pode um pouquinho recuperar, mas outras coisas não tem mais, mas você pode manter. E eles falam, né, na educação física que é a memória, né, do muscular, a memória, né, do corpo. Mas, ó, o Manfred está dando outro alerta, gente. Eu também estou precisando voltar para academia. A Rosane vai assistir isso aqui, ela está adorando, ela gosta muito do Manfred. E, por exemplo, a Rosane está indo na academia com frequência também, fazendo lá uma musculação Isso. ou um outro treinamento, né? Porque assim, ó, não é emagrecimento, não, é cuidado. Para a terceira idade, para o momento em que a gente vai precisar. Eu faço toda manhã com minha esposa, uns 20 minutos, a gente tem um programa no YouTube, e a gente faz alongamento e ginástica nesse sentido. Nós dois juntos, em casa. Tá? Olha, gente, e depois eu faço ainda... Então fala aqui para as câmeras, Manfred, ó, você aí que quer se preparar para a aposentadoria. Cuida também, não só da parte financeira, mas cuida da tua mente, cuida das tuas emoções e também cuida do teu corpo, porque é isso que você é, tá? Baseado, de fato, numa vida espiritual, para que você tenha sentido depois na aposentadoria de ter Deus com você e saber administrar essas coisas, com sabedoria vinda de Deus, né? E até poder ver os netos, cuidar de netos, viajar. Muito bom. A não ser que eles vivem longe. Os meus vivem na Suécia. E outros em Ponta Grossa. Né? Ponta Grossa é mais perto. Manfred, também tem um detalhe, né? Tem muitas pessoas que se aposentam, e eu como consultor financeiro, eu atendo famílias, atendo de várias faixas etárias, né, em situações. Em alguns casos, eu atendo aposentados medrosos. O excesso de medo que o dinheiro vai acabar. Então não viaja, não vai num restaurante comer uma coisa fora, não faz nada. Isso é uma prisão, não é aposentadoria? Não. Aí de fato você não vive, você vive o medo. Tá? E o medo te dominou. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre cuidar na nossa vida. Medo faz parte. Tanto na Alemanha, aquele texto bíblico, no mundo tereis aflições, diz, no mundo tereis medos. E o nosso mundo é cheio de medos, tá? Não tem como fugir disso. Mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Tá? Então, quando nós temos esta vida com Jesus, não é que a gente não tem esta sensibilidade, às vezes até bate o medo. Mas daí a gente busca de novo a presença de Deus e sabe depositar aos pés de Jesus, né? A pessoa sempre fala, né, na minha área financeira, fazer um pouquinho de conta. Subir o plano de saúde, alguma coisa. É claro, como o Manfred acabou de falar, gente, a gente está aqui, ó, é chuva e sol para todo mundo. Problemas também. Mas assim, a gente com Deus, a gente passa um pouco melhor por esse problema. Exatamente. Mas vai ter que passar por eles. Vai. Né? Então, se eu fizer o meu planejamento financeiro, eu sei que aumentou o plano de saúde. Talvez eu não vá mais no restaurante A, mas vá no restaurante B. Isso. Porque quando você toma a decisão de ser um muquirana, de não sair, com medo que o dinheiro vai acabar, o seu cônjuge, os seus filhos, ou talvez até os netos, estão sofrendo junto. Sim, sim. Né? É impressionante quando a gente vê na Bíblia, como sempre fala, que a bênção e também as consequências vão para toda a família. Não é que as coisas morrem comigo. Não, eles vão para toda a minha família. Tá? E se eu vivo pensando só no dinheiro que poderia acabar, eu estou acabando com os relacionamentos. Sim. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisa, dia a dia, praticar e aprender, né? Se tiver com as finanças muito bem, é claro que vai toda hora viajar, sair. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você não precisa viajar toda hora, nem sair, mas de vez em quando, essa parte do lazer, essa parte você tem que usufruir.
Né? Eu falo, a aposentadoria é para usufruir Isso. do que você fez. Inclusive, Manfred, eu dou sempre um alerta, e vou repetir aqui. Você tem 3 modelos para ter uma boa aposentadoria na área financeira. Tá? A primeira é a Previdência Social mesmo, essa é do governo. Mas dificilmente acontece de você atingir o teto. Porque um casal com 7 mil, uma vida regrada, as contas já todas pagas, né? Porque vai morar num apartamento pequeno, vai ser tudo menor agora. Sim. Daria para viver. Não consegue. Segundo modelo é a própria previdência privada. Você fazer a sua previdência. Você faz investimentos ou paga um plano de previdência, você está tirando do que você poderia gastar agora, com 30 anos, 40 anos de idade, para um dia usufruir lá na frente. Também o brasileiro não tem o hábito de poupança de longo prazo. Sim. Né? Então, o terceiro modelo é patrimônio. Então, tem muitos jovens ouvindo e falando assim, eu vou deixar o dinheiro aplicado em morar de aluguel. Porque tem os youtubers falando. Gente, tem a economia de Deus e a economia do mundo, tá? Eu prefiro a economia de Deus. A economia de Deus é deixar a herança para os filhos dos seus filhos. Então, deixa um patrimônio. Então, se eu tenho um patrimônio, o que acontece? Eu formei o patrimônio, vai chegar um momento e os filhos casaram, né? Mas, como você falou, um Ponta Grossa, outros foram... Ficaram só vocês dois. Só. Aquela casa grande já é muito grande. Então, agora, eu e a Rosane estamos nesse sistema. Daqui a pouco... vendemos. Olha aí, ó. Venderam. Por quê? Porque agora vocês precisam viver com menos. Não precisa, né? Sim. Então, é isso que eu estou falando. A terceira via para uma boa aposentadoria é você ter a sua casa própria, ter o seu patrimônio, porque um dia você vai depender dele para ajudar com recurso financeiro na sua aposentadoria. Sim. O brasileiro precisa desses alertas, né? Nem só brasileiro, o alemão também. Eu vou para lá dar palestra. Porque a maioria das pessoas é imediatista. Tá? Tanto aqui como lá tem que ser lazer agora, tem que recuperar agora o que eu investi e não pensa ao longo prazo. Tá? E a Bíblia é totalmente ao contrário, ela sempre pensa do longo prazo para hoje. O que eu vou fazer hoje dentro desse planejamento para que eu possa viver bem hoje e também no futuro. As pessoas perguntam, mas a Bíblia fala de finanças. Eu falei, gente, tem autores que dizem que é 2.350 versículos, outros é 3.600. Tem autores que afirmam que 16 parábolas é sobre dinheiro, sobre finanças. Ou seja, a Bíblia tem muito recurso para você usufruir. E quando algumas pessoas me perguntam sobre aposentadoria, eu gosto de citar essa parte de José do Egito. Que a gente olha o seguinte, vamos imaginar que você vai viver mais 7 anos. Só que você depende do que você poupou durante 7. Sim. Se você durante 7 anos não fizer a sua parte, os próximos 7 vai ser um vale, vai ser um deserto e tanto, né, Manfred? Isso. E ali, quando a gente pega José do Egito, gente, eu gosto dessa conta porque ela não fecha, tá, Manfred? Porque ele guardou 20%. Se a gente fizer 20% durante ano, durante 7 anos, não é o suficiente para os próximos 7. E aí que entra a economia de Deus. Quando eu faço a minha parte, Deus já fez a dele. Exatamente. E também no José a gente vê que nós estamos vivendo hoje numa cultura totalmente diferente da cultura bíblica. Porque não tinha aposentadoria na época de Jesus. Mas eles viviam em conjuntos. Tá? Então, os próprios, vamos dizer, idosos, eles tinham o apoio de toda a família. Uma rede de apoio. Tá? Então, o José, quando ele foi para... Os irmãos dele, quando foram para o Egito para pegar alimentos, eles não pegaram para si. Eles pegaram para toda a família. Toda a família. Tá? Então, por isso a gente tem que sempre pensar nisso, de ter uma rede onde a gente ou ganha uma ou outra coisa de apoio que precisamos, né? Ou seja, está na abundância, está numa situação boa, não gaste tudo. E também não guarde tudo. Sim. Tem equilíbrio em Isso. tudo. Ótimo, Manfred. Manfred, tem mais uma pergunta aqui, muito boa. Né? O aposentado, ele deve cuidar do seu dinheiro para não acabar. Tudo bem. Mas assim, falando de dinheiro, por que alguns aposentados, digamos, caem em golpe? O que eu vejo, tá? De repente, a pessoa está quase com depressão, algum problema tal, e liga alguém, vou rever a sua aposentadoria, eu sou do escritório. E a pessoa cai numa fala dessa, mano. Sim. É porque, no fundo, estão dominados pelo medo. O medo emocional tá... E aí você se agarra em coisas que, no fundo, não dão sustentabilidade, né? Porque pensa bem, eu não procurei ninguém. Porque eu posso pedir uma revisão da minha aposentadoria. Mas, de repente, cai no meu celular alguma coisa. Eu falei esse dia na rádio sobre golpes da cura espiritual, Manfred. Tá? Ciganas
tá? Uma tinha tirado de uma mulher de 82 anos toda a sua reserva financeira. Entendeu? Emocional abalada, a pessoa tomando medicamento. Por um acaso viu no Instagram lá um negócio, falou, nossa, olha que fala bonita. E na verdade a fala bonita enredou ela, dizendo que até o dinheiro que estava na conta dela estava com problema. Então tinha que tirar o dinheiro da conta e passar para ela para ter a cura espiritual. E o dinheiro não voltou. Em toda a vida a gente tem que aprender a lidar com as nossas inseguranças e os nossos medos, tá? E a gente nunca pode deixar, tem que saber disso, tá? Mas sempre, não, isso aqui é uma área de insegurança que eu tenho, mas eu não vou permitir que isso vira medo, tá? E quando a gente cultiva isso durante o ano todo, a vida toda, no fundo também os inseguranças que vêm na aposentadoria, você aprendeu a lidar com os outros. E também você vai aprender a lidar com essas inseguranças novas da aposentadoria, né? E sempre se aconselhar, né, Manfred? Sim. Se a pessoa receber uma ligação do advogado que ela não consultou, uma pessoa que se diz advogado, né? Toma sempre muito cuidado. Porque, assim, as pessoas estão olhando sempre, assim, aquela pessoa que eu posso atacar. E o aposentado, o que acontece? Ele já está numa, como o jovem diz, né, numa outra vibe, num outro momento. Então, ele vai ter tempo para ouvir, ele vai ter tempo... E pode ser aguçado, né, de uma forma errada aqui e cair num golpe. Cai, né? Sem dúvida. Manfred, tem outra pergunta aqui, né? Nós temos algum exemplo na Bíblia sobre aposentadoria? Porque, como você falou, naquele tempo não tinha isso. Não tinha. Mas a própria questão da responsabilidade dos filhos era naquela época muito mais forte do que hoje, tá? Então, como eles viviam, vamos dizer, em tendas, um perto do outro, tá? Então, um cuidou do outro, tá? Também nós temos em Eclesiastes aquele texto, filho, cuida do seu pai na velhice e não abandone enquanto ele viver. Se ele perder a lucidez, seja compreensível e não o desrespeite, enquanto você está com toda a força. Tá? Então, esse é um dos versículos. Outra discussão que Jesus tinha quando os fariseus tentaram ele. E daí citaram aquela questão do Corban. Tá? Esse é separado para Deus. Mas aí muitas pessoas, no fundo, muitos que interpretam esse texto falam, no fundo, foi safadez deles. Eles não queriam tapar os pais, eles queriam para si mesmo. Tá? Então, por isso, eles usam esta expressão, mas para não cuidar. Mas, no fundo, mostra que tem que cuidar dos pais idosos. Tá? Dentro daquilo que pode. Talvez uns podem um pouco mais emocional, pela presença, outros podem ajudar financeiramente. Né? Então, a responsabilidade dos filhos continua enquanto os pais estão vivendo. E é bênção. Sim. É benção. Deixa uma última palavra aqui para os nossos ouvintes, então. Não precisa ter medo, Manfred, da tal aposentadoria. Não. Então, aprende a lidar hoje com teus medos. Medos que são da tua vida, da idade de hoje. Tá? Aprende a lidar com isso. E na medida como você vai envelhecer, eu estou agora perto de 72 anos, você vai aprender e já aprendeu a lidar com os medos e vai aprender a lidar com os medos que vêm com a própria idade, tá? De ter menos esforços físicos, tá? Eu lembro da minha própria vida quando eu tinha que parar de jogar futebol porque eu quebrei o pé. Nossa, mas eu lutei, porque foi uma perda, tá? Mas aprendi a lidar com isso e depois você tem isso em várias outras áreas também, né? O programa de hoje, então, Educação Financeira, sobre aposentadoria. Prazer receber Manfred, pastor Manfred, amigo Manfred e vizinho agora também. E você não pegou a oportunidade de nos assistir e nos seguir aqui nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Amém. Até o próximo programa. Até.